Não procures tornar a humanidade mais feliz através de ideias políticas, e sim tente corrigir os erros já existentes nas sociedades, tá certo? Salve pessoal, como vai todo mundo aí? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu volto aqui e retomo a série de comentários sobre livros e filmes que eu venho fazendo aqui no meu canal. E hoje, abrindo essa sessão com essa frase emblemática, né, ao grande filósofo da ciência Karl Popper, já vou falar dele logo mais. Só lembrando que esse meu canal ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas, um sebo de excelência virtual, onde meus dois amigos, grandes amigos, Douglas e Simone, eles vão mineirando livros raros nos sebos aqui de São Paulo e disponibilizam para venda na sua página do Instagram. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para a página do Instagram deles. E se vocês falarem que encontraram a página deles através do meu canal, do canal Davi Vega, vocês ganham 10% de desconto na compra de cada livro. Vale a pena porque o conhecimento, seja através dos livros, através das viagens, da intuição, do indutivismo, né? Já vamos falar do Karl Popper, o que ele acha sobre a indução, né? Sempre muito válido. O conhecimento é algo que a gente gasta para ficar mais rico, né? Bom, hoje especificamente eu quero falar desse livro aqui, do grande Karl Popper, O Racionalismo Crítico na Política. Eu já fiz vários vídeos aqui no meu canal falando sobre racionalismo versus empirismo, né? A ideia do Bacon, do David Hume, do empirismo versus o racionalismo do Descartes, do Leibniz, né? Eu tenho um vídeo falando sobre o David Hume, vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para esse vídeo, caso vocês queiram ver também a minha resenha sobre o livro Tratado de Natureza Humana, do David Hume, né? Mas hoje eu quero fazer uma defesa do racionalismo, né? Karl Popper, autor austríaco-britânico, nascido em Viena em 1902 e faleceu no Reino Unido, né, onde ele viveu e atuou academicamente, ativamente no Reino Unido, falecido em 1994, né? Ele ficou muito conhecido pelo seu Open Society, sociedade aberta, né? E as suas impressões sobre a ciência, sendo ele então um filósofo da ciência. Ele junto do Thomas Kuhn. Eu tenho um vídeo falando do Thomas Kuhn também, sobre a questão do paradigma. O paradigma em Thomas Kuhn, vou deixar na descrição desse vídeo aqui também o link, caso vocês queiram ver também esse meu comentário, essa minha resenha sobre o Thomas Kuhn, né? Bom, nesse livro aqui especificamente, o Karl Popper começa fazendo uma defesa do racionalismo. Ele fala, uma vez que ele viveu o século XX e viu a ascensão dos fascismos, né, do fascismo, do nazismo, do comunismo, ele fala que somente o racionalismo é capaz de substituir a violência. E ele fala que a base para a gente conviver numa sociedade saudável, se baseando sob o jugo sob a perspectiva, sob a égide do racionalismo, é justamente o argumento, né? Quando você não tenta converter o outro a sua ideia ou a sua visão de mundo, e você pelo argumento argumenta, e essa oposição vai responder com o seu argumento também, e argumentando ambas as partes, sem uma parte querer converter a outra, é uma coisa mais ideal, do ideal de democracia, e se chega numa situação mais ideal, né? Ele vai falar que o argumento não é propaganda, e o que os nazistas e os comunistas faziam muito bem era propaganda, né? Quando a propaganda ela tem a intencionalidade de converter o outro. O argumento não, o argumento você expõe seu argumento, recebe o argumento do outro, e nessa democracia você tem que ter a reciprocidade, né? A reciprocidade de falar e também ouvir, né? Faz parte de uma madurez, de uma maturidade, né? Maturez, os meus espanholismos, né? Uma maturidade mais aflorada no indivíduo, e sobre essa perspectiva da racionalidade, então a gente chegaria numa situação melhor, né?
Bom, ele vai falar que existe o utopismo, né? E ele defende uma negação do utopismo, porque o utopismo ele não se faz valer muitas vezes da realidade, né? E o utopismo sempre vem com um dogma. O dogma está sempre atrelado à utopia, né? E o utopismo vem com esse discurso dogmático. Por que o Popper fala disso? Porque ele vai ser um defensor da falseabilidade, o conceito de falseabilidade. É muito mais fácil você encontrar as contradições no conhecimento, na episteme ou na própria ciência, do que você encontrar a verdade, né? Ele vai falando, para exemplificar isso, ele vai falando da gravidade do Newton, vai falando do Einstein e o seu relativismo, como que a revolução do relativismo na ciência mudou totalmente seus paradigmas, né? E eu já diria além, eu não digo que eu sou um relativista, mas eu gosto do perspectivismo, né? O perspectivismo, você fala sobre óticas diferentes e perspectivas diferentes, de acordo da posição com quem fala, a posição com quem e o lugar de fala da pessoa vai determinar muitas vezes a sua perspectiva. E elas são múltiplas, as perspectivas elas devem ser múltiplas, não ser única, né? E ele vai falar também que ele é contra essa espécie de onisciência que todo mundo com a arrogância fala que tem, né? É impossível você ter essa onisciência, a onipresença muito mais, né? Muito mais impossível, né? Mas essa onisciência que nega muitas vezes o jogo democrático que deveria ser, não digo um embate, mas uma exposição de argumentos, onde esses argumentos seriam mais justos para ambas as partes que falam. Ele vai falar do juiz, que esse juiz não pode ter lado, o juiz não pode ser parcial, embora a gente saiba que a parcialidade 100% ela é uma utopia, até mesmo se tratando das questões humanas, né? Todos nós temos valores e convicções, mas quando a oposição do juiz ela é abertamente favorável a um dos lados, não importa o argumento que esteja em discussão, vai ser um julgamento injusto, né? Vai ser uma injustiça, né? Bom, ele vai falar também da persuasão unilateral, que é o utopismo, ele não deixa de ser uma forma de racionalismo, mas ele é perigoso, né? Porque a atitude racional ela deve ser recíproca, dar e receber, né? E não se pode obrigar a outra parte a aceitar seus argumentos, mas através das ambas as partes, esse embate chegaria em algo mais justo, né? Bom, o Karl Popper ele vai criticar a indução. As ciências, elas são consideradas, principalmente as ciências humanas, né, indutivas. O que seria uma ciência indutiva? É você chegar da parte ao todo. Ao invés de eu estudar uma sociedade inteira, eu pego um fragmento ou um indivíduo ou alguns indivíduos, eu faço um estudo sobre eles e eu posso chegar a conclusões mais gerais, mais generalistas. Mas o Karl Popper vai falar que esse é um grande erro, né? Porque a metonímia, essa questão da metonímia, de você chegar da parte ao todo, ela não pode muitas vezes descrever o real desse todo. Você não pode partir da parte ao universal. É totalmente contrário até do que os empiristas faziam. Mas é fato que, embora ele defenda o racionalismo, ele vai ser um liberal, né? Ele sempre foi um pensador liberal que defende tanto o racionalismo quanto o empirismo para se chegar às conclusões. E através do empirismo, da experiência, vem a razão, através do sensorial, e desse sensorial você chega a conclusões. Ele vai ser um grande crítico do historicismo, né? Porque o historicismo, ele tenta modificar a realidade a partir do dogma. As utopias, ideologias políticas, os dogmas religiosos também, o que eles fazem? Eles pegam o que está escrito para tentar alterar a realidade. Mas, de acordo com o Karl Popper, é justamente o contrário. É a realidade o livro é a resultante do mundo, e não o mundo a resultante das ideias que está no livro, né?
Nesse sentido, ele se aproxima muito do direito natural, né? Essa é uma conclusão minha, ele não fala no livro, mas é uma conclusão minha, que ele se aproxima mais do direito natural, até mesmo por ser um grande liberal, né? Bom, o que é o princípio do falseamento? Eu comecei abrindo esse vídeo falando que as ideias políticas não devem tentar mudar o mundo, né? Mas sim a gente deve corrigir os erros já existentes. É muito mais fácil você aceitar a realidade como ela é e mudar algumas falhas que ela tem, ao invés de tentar alterá-la por meio de dogmas. E ele vai falar que esse princípio da falseabilidade na ciência pode ser usado na política também. Quando se tem uma ideia geral de algo e você chega em alguma conclusão que desmente esse axioma, vamos dizer assim, então invalida todo o argumento pré-existente, né? A premissa maior. Por exemplo, ele vai dar o exemplo dos cisnes, né? Se todos os cisnes são brancos, e eu tenho a ideia de que todos os cisnes são brancos, se eu avistar um cisne negro, já invalida toda a minha ideia de que todos os cisnes são brancos. Então, a falseabilidade, o falseamento da premissa, da ideia, ele leva muito mais à verdade, de acordo com o Karl Popper, do que a ideia geral de algo que não leva em consideração esses pormenores, né? Nesse livro ele vai falar também da dialética. Claro que a dialética ela vem do Hegel, né? Hegeliana, né? E você tinha na dialética a tese, a síntese e a antítese, né? Basicamente, a síntese e a antítese são uma que anula a outra, uma contrapõe a outra, é a dialética de uma com outra. Como, por exemplo, no marxismo, que o Marx pega do Hegel a dialética, ele fala que é a dialética da classe operária e a burguesia, essa dialética entre duas classes, o que uma anula a outra, né? E o Karl Popper vai falar que a gente sempre tem que tentar ver a tese, a síntese e a antítese para ver ambos os lados. Por isso que ele fala no começo do livro da argumentação, porque a argumentação é através da argumentação de ambos os lados e não da tentativa de um lado converter o outro no discurso, no debate, que a gente vai conseguir ver justamente essa síntese e antítese. Se você não conhece o outro lado, fica muito complicado. E a gente vive hoje num mundo totalmente fechado e ensimesmado nas suas bolhas, né? As pessoas não querem ver mais o outro lado da história, não querem ver mais, ouvir o contraditório, né? E se a pessoa vive só para a sua bolha e só escuta aquilo que ela já está acostumada, já sabe da sua bolha, ela não vai ter nunca o contraditório, né? Bom, eu acrescento, não está no livro aqui, mas eu acrescento também que essa falseabilidade ela vai contra o discurso apodítico. O discurso apodítico, por exemplo, que você pega no marxismo, no manifesto do Partido Comunista, que ele já começa falando toda a história da humanidade se resume à história da luta de classes. Além de ser um anacronismo, porque a classe só surge na Revolução Industrial, no século XIX, na Inglaterra, antes você poderia ter o estamento, poderia ter casta, mas a classe social ela surge só com a Revolução Industrial. Mas mesmo assim, é um discurso apodítico. Então, ele afirma que toda a história se resume à história da luta de classes. Então, se você pega uma outra versão que não seja a do materialismo histórico, ela já é o falseamento dessa verdade indubitável, desse axioma, né? Dessa máxima, né? Se você pega um caso que vai contra isso, já invalida todo o discurso ideológico. Por isso que o marxismo ele é muito mais próximo do utopismo, do historicismo, do discurso ideológico, do que da verdade, de acordo com o Karl Popper, propriamente dita, né? Bom, nesse livro, ele vai buscar no discurso do método do Descartes, né? Do Renatus Cartesius, né? Do René Descartes. Ele vai buscar no cartesianismo, né? No discurso do método, aquele livro famoso dele, essa questão do racionalismo, né? Mas ele pega emprestado alguns pontos apenas. Ele não reproduz o racionalismo cartesiano
Até porque o Karl Popper ele é mais contemporâneo a isso e se aproxima muito mais daquela questão mais liberal e empírica, né? Do que desse racionalismo de ideias inatas, de ideias a priori. A gente está acostumado com o racionalismo, pelo Leibniz, por exemplo, de ideias a priori. E o Locke, por exemplo, John Locke, que era liberal, o Bacon e o Hume defendem a experiência. Falam que a gente é a tábula rasa, uma folha em branco, que vai sendo preenchida de acordo com as experiências e tal. O Popper se aproxima mais disso, embora ele use a palavra racionalismo para descrever o seu ideal de democracia, né? Vamos dizer assim, né? Bom, além da indução que ele critica, você tem a dedução. O exercício da história, muitas vezes, ele é mais dedutivista e o da sociologia é mais indutivista. A história, se você não for de acordo com a escola dos análises, né, da microhistória, a história sempre se valeu do todo para entender a parte. É diferente, por exemplo, das demais humanidades, que pega a parte para entender o todo. E esse exercício dedutivista é muito ligado ao silogismo até, né, que o Aristóteles falava, desse silogismo que é, por exemplo, aquela ideia de você chegar a uma conclusão através da dedução. Todo homem é mortal. Sócrates é homem, portanto, ele é mortal. Você você tem uma ideia inicial que ela te leva a uma conclusão graças a ela, e a conclusão de uma segunda afirmação graças a essa primeira afirmação. Então é o exercício dedutivista, né? O povo brasileiro ele é muito indutivo, né? Ele não tem eu considero que o povo brasileiro não atingiu uma racionalidade como essa que o Karl Popper descreve aqui. São poucos no Brasil que tem isso. Até mesmo entre intelectuais e políticos brasileiros, você vê muito mais uma intuição. É o exercício mais intuitivo, né, do que o exercício racional propriamente dito, né? Você pega, por exemplo, um político como Lula, ele é de esquerda, mas ele não é nenhum letrado, não é um intelectual de esquerda. Ele se aproxima das prerrogativas de esquerda de uma forma mais intuitiva, né? Assim como o Bolsonaro, que é de direita, que não é nenhum intelectual também, mas você percebe que suas medidas são de direitas de uma forma mais intuitiva, né? Claro que temos intelectuais que são mais racionais aqui, mais racionalistas no Brasil. Mas não é a regra, nem do povo brasileiro e nem das lideranças, até mesmo das lideranças políticas brasileiras, né? Bom, e o Karl Popper, então, ele vai defender justamente esse racionalismo, o argumento e a verdadeira democracia, a seu ver, né? Que não é aquela que tenta converter o outro, né? Mas sim trazer para o jogo do debate, e é pelo dissenso e não o consenso que a democracia funciona. É uma arena de conflitos, né? Como a gente sabe, a democracia é uma arena de conflitos, mas é através do dissenso e não do consenso. E eu só lamento que a gente vive um período, não só no Brasil, como no mundo inteiro hoje, que as pessoas falam apenas para suas bolhas, elas não saem das suas bolhas e elas não querem ouvir o contraditório. Para elas o contraditório tem que ser perseguido, tem que ser anulado, tem que ser encarcerado, tem que ser eliminado. E isso é uma negação da própria democracia, né? É claro que o próprio Karl Popper fala também, nos seus trabalhos, do paradigma da intolerância. É preciso ser intolerante aos intolerantes para que exista a tolerância, para que exista a democracia. Se você tem um partido nazista, por exemplo, se você tem um partido terrorista, é preciso ser intolerante a essas figuras porque elas anulam a própria democracia, elas anulam o jogo democrático. Mas isso está sendo levado a uma enésima potência ao ponto de apenas a oposição ao seu status quo, ao establishment, a oposição tem que ser eliminada por completo. E isso não é um jogo democrático. Por isso que eu considero que, principalmente no Brasil, mas no mundo inteiro, os níveis de democracia, que nunca existiu a democracia plena, né? Nunca vai existir uma democracia perfeita e 100%, mas ela é o melhor dos regimes, né? Parafraseando o próprio Winston Churchill, né? Os níveis de democracia eles decaíram muito, né? Decaíram bastante e a gente chegou numa situação de que não é mais como, por exemplo, nos anos 90 ou no início dos anos 2000.
até por essa explosão das redes sociais, que é uma coisa mais democrática, a meu ver, né? Tentar calar as redes sociais não é o caminho, né? Se combate a desinformação com mais informação e não com a proibição da informação. Essa é a minha opinião, né? É uma coisa que está acontecendo, né, basicamente. Então é isso, só queria comentar um pouco sobre esse grande filósofo da ciência austro-britânico Karl Popper. Peço encarecidamente para você fazer o triplo C. Curta, comente e compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta do tema. E agradeço bastante pela audiência. Valeu, gente. Grande abraço.